Olá, Mente Fit, sejam todos bem-vindos, bem-vindas para mais um encontro transformador, onde as emoções se escondem no corpo. Quem está curioso aí para saber? Diga eu aqui no chat. E vem para a live. Vou aguardar um pouquinho, o pessoal chegar. Josiane, seja bem-vinda. Quem está curioso para saber onde as emoções se escondem no corpo? Isso aí. Vaninha Arquiteto, seja bem-vindo. Pessoal que está chegando, sejam todos bem-vindos. Já manda o aviãozinho para mais pessoas que andam sofrendo de sintomas que não aparecem nos exames. Vem para cá, vem para a live. Durante essa semana, eu estou falando sobre um assunto que muitas pessoas vivem, mas nem sempre entendem. Quando o corpo fala o que a emoção não disse. Então, na primeira live, eu falei sobre como o corpo expressa aquilo que a emoção não consegue dizer. E na segunda live, eu falei sobre situações em que os exames estão tudo normal, né? Tudo normais, mas o sintoma continua, tá? Então, hoje eu vou continuar falando, tipo, reforçar, né? Vou reforçar algo que muitas pessoas ainda não perceberam. O corpo guarda histórias que a mente tentou esquecer. Histórias de pressão emocional, tristezas, medo, rejeição. Então, emoções que muitas vezes não tiveram espaço para se expressar. E quando isso acontece, elas não desaparecem, elas ficam registradas no sistema emocional. E o corpo, né, com o tempo, vai começar a refletir tudo isso. Hoje eu quero mostrar, né, para vocês onde essas emoções costumam aparecer no corpo. Que foi o título da live, né? Deve estar todo mundo curioso. Como será? Onde que vai aparecer isso no corpo? Como isso acontece, não é verdade? O corpo, ele não é separado das emoções. Eu tenho falado isso durante a semana e outras vezes também já falei da conexão mente-corpo, né? E hoje eu volto a repetir, o corpo não é separado das emoções. Ele reage ao que vivemos, ao que sentimos e também ao que não conseguimos expressar. E quando uma emoção não é processada, o sistema emocional continua guardando aquela experiência. Por isso, vêm os sintomas enquanto os exames estão normais. E o corpo pode começar a manifestar sinais, não como punição. Ana Karina, seja bem-vinda. Não como punição, mas como uma tentativa de expressão. Um exemplo. O peito, né? A região do coração. Essa região está ligada às emoções profundas, como tristeza, sentimentos de abandono, rejeição e solidão. Então, se é algo que você passou lá atrás, desde lá da sua infância, porque a gente sabe que o que reflete hoje na nossa vida nem sempre é algo presente, algo de adulto. A maioria vem lá da nossa infância. Se você passou uma experiência de abandono, de rejeição, qualquer coisa, e você não precisa ter sido abandonado, gente. Não é uma questão que você foi abandonado. Às vezes você vai pensar assim, mas eu nunca fui abandonado. Mas é aquilo que aquela criança sentiu. Às vezes a mãe foi no mercado e deixou você um pouquinho em casa e você procurou, não achou a mãe, fui abandonado. Então é esse sentimento que fica. E por isso é a sensação de abandono. E daí na vida adulta, qualquer coisa que o teu inconsciente assemelha com isso, gera o gatilho do abandono, que vai acionar perigo, né? E o perigo é a descarga de adrenalina, luta ou fuga. Como sempre estou explicando e vou repetir, se alguém está chegando agora, né, que ainda não está acompanhando as lives. Então, para não ficar perdido, eu estou explicando novamente. Então, até peço paciência, né? As pessoas que sempre estão aqui comigo, tenham um pouco de paciência para as pessoas novas que estão chegando. Então, algumas pessoas relatam
sensação de aperto, ansiedade ou peso no peito. E a garganta está ligada à expressão. Então, pessoas que aprenderam desde cedo a se calar, a não falar o que sente ou engolir emoções, elas podem carregar muita tensão nessa região. E isso aparece como sensação de nó na garganta, né? Desconforto ao falar ou tensão constante. Por quê? Ficou engasgado, o nó na garganta, por quê? Ficou engasgado, ficou entalado, é essa sensação. Então não é simples, o negócio é simples, é a lógica, né? Todo sintoma tem uma lógica. Então essa sensação de nó na garganta é que algo ficou entalado e que não conseguiu expressar, não pôs para fora. O estômago e sistema digestivo. O sistema digestivo, ele reage muito às emoções. Principalmente quando a pessoa vive situações em que precisa engolir sentimentos ou suportar pressões internas. E isso pode aparecer como gastrite, refluxo, desconforto intestinal ou ansiedade constante. Eu vou falar aqui um pouco sobre o meu caso há muitos anos atrás. Eu tive que fazer tratamento para gastrite, porque eu tinha gastrite nervosa. Então eu vivia uma bomba relógio, estresse a 1000. E chegou um ponto que eu precisei tratar a gastrite. Mas isso há muitos anos atrás. Acredito que uns 25, quase 30 anos atrás, eu diria assim. Foi lá bem meus 20 e poucos anos. Então, isso é terrível, gente. Isso é terrível. Parecia que eu tinha que estar sempre ingerindo algo gelado para tirar aquela queimação, aquele negócio. E chegou um ponto que eu tive que fazer o tratamento. E depois disso, virava e mexia, eu estava sentindo. Até quando eu aprendi a controlar as emoções. Hoje não, né? Hoje estão reprocessadas. Com a TRG eu reprocessei tudo. Mas na época eu fui melhorando a minha saúde emocional, porque quem me acompanha há mais tempo já sabe que eu tenho especialização em saúde funcional integrativa. Depois eu fiz a formação em terapeuta comportamental de emagrecimento. Então, e agora por último a formação em TRG, que ainda ela é mais imediata, né? Então, de uma certa forma, a primeira pessoa a ser transformada fui eu. Eu precisei começar por mim. Mas por isso que eu falo para vocês de tudo isso, do nosso estômago, né? O sistema digestivo, é muito importante isso. A gastrite é a primeira que aparece como sinal de emoções mal resolvidas. Então o refluxo ainda se torna mais grave, né? Aí quando entra o intestino, né? Conflitos familiares geralmente atacam o intestino e por aí vai. E a respiração, respirar é existir. Então quando uma pessoa vive muito tempo em estado de medo, pressão ou sensação de não ter espaço emocional, isso pode afetar a respiração. Então algumas pessoas relatam respiração curta, falta de ar, sensação de aperto, né? Porque você, precisa, não tem espaço, você não pode aparecer, você tem que estar ali, né? Então parece que respirar você vai ocupar espaço. Tá fazendo sentido? E a pessoa se retrai. Se retrai e fica ali. Então, acaba comprometendo o sistema respiratório. Uma pergunta para vocês. Em qual parte do seu corpo você mais sente quando está emocionalmente abalado? Peito, garganta, estômago, que é os 3 mais atingidos. Escreva no chat. Como terapeuta, eu vejo com muita frequência, né, as pessoas que convivem com sintomas físicos sem compreender
que existe uma história emocional por trás. O corpo não inventa sintomas. Ele responde ao que está sendo carregado internamente. É o interno aflorando na parte externa, que é o físico. Então, primeira coisa, quando vem um desconforto físico, é a gente se olhar para dentro. O que está acontecendo? E se não conseguir resolver, emocional. Lógico, buscar exames está aí para isso, né? A gente buscar um médico, fazer exames para ver o que está acontecendo. Mas, primeiramente, é bem interessante você buscar ver o que está acontecendo com o emocional. Por isso, no processo terapêutico, nós buscamos compreender qual emoção pode estar registrada por trás daquele sintoma. O que está acontecendo? Vamos tratar o emocional para ver se isso desaparece? Quando essa emoção começa a ser trabalhada e reorganizada no sistema emocional, o corpo deixa de precisar expressar esse sinal. Ele não vai mais expressar aquele sinal se o sistema emocional está resolvido. Eu acredito que hoje está ficando bem claro, né, com relação, se não aparece nos exames, a dor física é porque precisa resolver o emocional. Quem assistiu todas as lives hoje já está. Clareou, não clareou? Então, o corpo tem uma inteligência muito profunda. Ele registra experiências, emoções e memórias. E muitas vezes ele fala antes mesmo que a mente consiga entender o que está acontecendo. Por isso, aprender a escutar o corpo é também uma forma de cuidar da saúde emocional. O autoconhecimento, né, gente? Eu volto sempre a falar, o autoconhecimento. E a TRG, ela trabalha muito nisso. A pessoa aprende a se conhecer, aprende a olhar para dentro de si, aprende a se posicionar, aprende a impor limites e se liberta, né? Sem contar a libertação total de todas as dores e traumas emocionais. Então, se essa live fez sentido para você, curta, compartilha com mais pessoas que você percebe que está precisando de ajuda, mas não se encoraja. Compartilha com essas pessoas essa live. Você compartilhando, curtindo, comentando, você está me ajudando a alcançar mais pessoas. Você está me ajudando a salvar vidas. A tirar as pessoas vítimas das limitações emocionais. E se ainda não me segue, me siga aqui no Instagram, @ClaudetteVanin, e me siga também no YouTube. Estou sempre postando conteúdos sobre saúde emocional, terapia TRG e estilo de vida. E se é o seu momento, se de alguma forma você se identificou que essas dores estão esses sintomas estão aparecendo no seu corpo com relação ao peito, estômago e a sua respiração, me chama no direct e vamos resolver isso. Dê um passo de coragem para cuidar de você. Amanhã, já quero dar um recadinho, amanhã não terá live, tá? Eu terei um compromisso nesse horário amanhã, então não poderei fazer a live. Então, eu estarei de volta segunda-feira, às 19h07. Deus abençoe a cada um de vocês pela participação, por estar aqui comigo. Tenha um abençoado final de semana e nos vemos na segunda-feira. Até lá! Tchau, tchau!